pessoal! Então, hoje nós estamos fazendo mais uma live aqui no grupo dos membros da Igreja de Jesus Cristo. Hoje eu estou com a Andréia e o Roberto Borba. Eles vão conversar com a gente um pouco sobre relacionamentos, né, de casais. O Roberto é bacharel em enfermagem, é um enfermeiro, e a Andréia é uma publicitária, que resolveram criar um canal no YouTube, se chama Chipagem Perfeita, para conversar com todo mundo sobre relacionamentos. Então, só queria deixar uma coisa clara aqui: nenhum de nós somos líderes da igreja, nós temos nossos cargos em diferentes da live, né, na igreja, mas nós não estamos falando aqui em nome da igreja, nós estamos falando em nome da Sara, do Roberto e da Andréia, que com suas experiências como membros da igreja, né, como líderes que já foram e que são hoje também cargos diferentes, resolveram, né, contribuir, né, por esse momento tão difícil que nós estamos passando com o coronavírus, resolveram contribuir para ajudar os casais, né, nos seus relacionamentos, né, nesse mundo que está meio perturbado hoje em dia. Então, eu queria que o Roberto e a Andréia começassem se apresentando e dizendo por que eles resolveram conversar sobre isso, né, com as pessoas, né, um assunto que às vezes é meio íntimo, né, mas que tão necessário, né, que as pessoas às vezes ficam meio constrangidas, mas que na verdade necessitam muito de uma conversa, principalmente nos nossos relacionamentos. Então, primeiro, eu queria te agradecer, né, pela oportunidade de estar divulgando esse trabalho, né, um trabalho totalmente voluntário, e a gente está percebendo muitas separações, né, principalmente entre membros da igreja, e isso é muito triste. No momento que as pessoas se confinaram dentro do mesmo ambiente, começou a haver atrito, né, e as pessoas começaram a se redescobrir. Só que acabou por um lado não muito positivo, né? Por um caminho não muito positivo, e isso envolve não só o casal, mas os filhos e os familiares. Então, nós resolvemos, né, criar coragem de começar a fazer esse trabalho, que na verdade eu sou publicitária, mas eu não gosto de ficar na frente da câmera. O Roberto, apesar de ser líder durante toda a vida dele, falar no púlpito, ele também é tímido. Então, nós pensando, vamos fazer isso pelo Senhor e pelos nossos irmãos. Então, a gente não tem objetivo nenhum, comercial nenhum mesmo. Nós já ministramos um curso que é a Igreja Relacionamento Conjugal Familiar. Então, a gente busca tópicos para conversar sobre eles, né? Então, e procura divulgar para todas as pessoas, mesmo não membros da igreja, porque são nossos irmãos e estão sofrendo e precisam disso, né? Então, a gente resolveu criar coragem e trazer isso, né? E a gente procura dentro do nosso casamento, nós não somos perfeitos, nós temos nossas dificuldades, mas a gente é muito unido. As pessoas, às vezes, até nos Estados Unidos, quando nós moramos, as pessoas meio que debochavam e chamavam assim, loving birds, loving birds. Mas é tão bom ter loving birds, né? É tão bom a gente já estar com uma caminhada longa e continuar com o nosso carinho, com o nosso amor, nosso respeito, né? Nossa amizade, principalmente. A Andréia, ela foi sempre muito enfática nessa questão. Esse é um projeto nosso de anos já, né? A gente tem pensado em fazer isso já há um bom tempo. E sempre eu ficava assim, vamos deixar para a próxima semana, vamos deixar para depois. Até que um dia meio que foi assim, vamos fazer, vamos começar, e começamos. E como a Andréia mesmo falou, assim, não tem nada de... A gente explicou num dos nossos vídeos lá no canal, Chipagem Perfeita, a gente explicou que o objetivo de usar até o nome é para que a gente possa entender que uma relationship, né, um relacionamento perfeito, ele é feito de erros e que são consertados diariamente. E é o que a gente tenta fazer. A gente tenta se consertar e muitas, às vezes até alguns tópicos dos nossos vídeos, eles estão relacionados a coisas que a gente precisa falar disso. A gente precisa conversar sobre isso. Porque a gente conversa entre nós e a gente acha interessante conversar também com o nosso canal, com nossos seguidores. Eu sempre falo, né, quando algumas pessoas já sabem, né, que eu sou casada com um americano, né, que mora nos Estados Unidos, e as pessoas perguntam, acho que é uma coisa que é muito complicado, como é que dá certo, né, porque nós somos de culturas diferentes, né, a minha cultura é brasileira, dele é americana, né,
E é sempre o que eu falo para as pessoas, assim, que o que faz a gente dar certo, né? Já fazem 8 anos que a gente é casado, é porque nós temos a mesma origem religiosa. Então, teoricamente, a gente tem a mesma cultura, né? Uhum. Eu mesmo morando nos Estados Unidos, eu morando no Brasil, ele morando aqui, a gente foi criado na mesma cultura, né? A minha vida foi baseada praticamente na cultura mormon, né? A cultura sud, né? Foi assim que eu até conheço, né? Vocês me conhecem desde que eu sou pequenininha. Conheço vocês também eram pequenininhos também, não se preocupem. Nós crescemos há bastante tempo, né? Então, a gente cresceu na mesma cultura, né? Isso ajuda. Mas eu queria perguntar, né, com a experiência de vocês, né? Quais os maiores problemas que vocês veem hoje nos casais, né? Além, como eu falei, né? Às vezes a gente tem a mesma cultura, né? Normalmente são sudes casados com sudes, né? Que fizeram missão, que fizeram seminário juntos, ou, né? Que tem uma mesma cultura. Qual o maior problema que vocês veem, que vocês observam nos casais? O que está incomodando mais as pessoas, os casais hoje em dia? Eu acredito que o egoísmo. Nós não somos mais eu, nós somos nós. Não é o que eu acho, o que eu penso, e nem é meu dinheiro, e nem são os meus problemas e as minhas dificuldades. Né? Então, acaba separando, né? Isso a gente percebe nesse momento de pandemia, porque se convivia, trabalhava e estava sempre fora. No momento que eles estão confinados e precisam se olhar mais e enxergar mais os defeitos, mas não é bem assim, não é o que eu quero de ti, não é o que eu espero de ti. Né? Não, para aí, nós nos casamos para nos melhorarmos e nos ajudarmos. Se o meu cônjuge não está legal, eu não estou legal. Se ele está doente, eu estou doente. É isso a visão que o Senhor espera da gente, que nós sejamos um, e juntos a gente olha para o Senhor, né? É o triângulo, né? E não para os lados. E, rapidinho, outra coisa que eu vejo muito é os filhos no meio do casal. Você vê lá na igreja, né? A esposa sentada numa ponta, o marido na outra, os filhos no meio. Não, tá tudo errado, tá tudo errado. Porque é mais fácil de manter eles calmos e comportados. Mas existe um distanciamento entre o casal. A razão do casal é os filhos. No momento que os filhos saem de casa, o casal tá perdido, não se conhece mais. Então, é estar juntos, de mão dada, o tempo inteiro. São símbolos que psicologicamente atingem as nossas atitudes. Então, quando eu imagino a Mãe Celestial e o Pai Celestial, eu imagino eles juntos, eles são uns em pensamentos, eles são um em tudo, né? Então, essa é a questão do egoísmo e de colocar os filhos no meio do casamento. Não, eu amo mais a minha filha do que a minha esposa. Para aí, tem coisa errada. Começou comigo e com minha esposa e vai terminar comigo e com a minha esposa, né? Não que a gente não vai ter uma família eterna, sim, mas nossos filhos vão ter a família deles. E aí, no final, vão ficar os dois velhinhos. E essa cumplicidade tem que existir. Esse amor tem que continuar. E uma coisa que é interessante, que às vezes a gente não se dá conta, mas existe uma base, e assim, durante o período que eu servi como líder da Estaca Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul, eu sempre me preocupei muito com os relacionamentos de casais. Eu sempre falei para a maioria dos líderes, eu disse, você é tão forte para ajudar e servir a Deus quanto o teu relacionamento. Se o teu relacionamento estiver enfraquecido, toda a tua força espiritual vai estar enfraquecida. E falava isso para irmãos e para irmãs, não importa. Uma irmã que não tem um relacionamento bom com o seu cônjuge, tem também fragilidades no seu chamado. Infelizmente, a gente não tem como, nós sofremos com isso. E quando a gente foi chamado para servir como presidente de Estaca em Novo Hamburgo, eu fiquei muito impressionado que a primeira pergunta que foi feita é se eu saía para namorar com a Andréia, se eu tinha um dia para ela por semana. Eu disse, olha, normalmente a gente tem muito mais que um dia, mas sim, a gente tem um dia para nós, para sair para namorar. E isso nem sempre é fácil, mas esse é um dos pontos que os casais se perdem muito. A gente se perde, não é difícil se perder. Não é para se sentir culpado por não estar fazendo isso, mas não é difícil perder. Às vezes a gente pensa que aquele sentar na varanda, tomar um chimarrão, já satisfaz, mas eu ouvi uma vez uma irmã, ela disse assim,
sentar na varanda e tomar chimarrão eu faço com as minhas amigas, né? Eu quero fazer uma coisa com o meu namorado, e tu é o meu namorado, ela falou. Né? Então, isso são coisas que, como a Andrea falou, elas vão fazendo falta no relacionamento, e a pandemia, ela trouxe um alerta, que é, agora nós estamos mais tempo juntos, será que eu conheço o meu cônjuge? Porque vai chegar no momento, e a gente fala sobre isso, a Andrea estava agora há pouco dando uma aula de preparação para o templo, a exaltação e nós estarmos juntos eternamente não vai ser uma surpresa para casal nenhum, vai ser algo que nós estamos vivendo juntos. Então não adianta dizer assim, mas quando eu ressuscitar, eu vou amar mais a Andrea. Desculpa, eu tenho que amar a Andrea com toda a minha força agora. E quando eu ressuscitar, aí esse amor vai ser aperfeiçoado, mas eu já tenho que estar vivendo o máximo do meu amor, do meu carinho por ela agora. Então esse é um ponto assim que é muito interessante a gente pensar. Se eu não estou unindo o meu relacionamento, se eu não estou dando importância para isso aqui, eu também não estou dando importância para talvez o convênio mais sagrado que eu fiz na casa do Senhor. O convênio mais sagrado que eu fiz perante Deus. E eu não estou dando importância para a expiação de Cristo, que o objetivo da expiação de Cristo qual que é? É que nós estejamos juntos. Então isso está um pouco nos bastidores espirituais de tudo que nós falamos, né? De tudo aquilo que a gente quer alcançar como casal. Sair junto, tomar um sorvetinho junto tem a ver com a expiação. Eu lembro, Sara, que quando a gente estava nos Estados Unidos, nossos filhos eram pequenos, né? E a gente não tinha família aí. Então, eu botava eles assistir televisão no meu quarto, que eles amam lá em cima da cama, né? É básico, né? E a gente estava andando na frente da casa, de um lado para o outro, sabe? Porque aquele era o nosso momento, e espiando eles. Deixava eles assistindo um desenho, algo, mas espiando eles, mas era o nosso momento. É o que dava para fazer, mas a gente fazia isso, né? Às vezes a gente não tem a família próxima para ficar com os filhos, mas a gente tem que dar um jeitinho. De repente coloca eles para dormir, faz um jantarzinho especial, não precisa ser uma coisa cara, mas só para os dois, né? Quando a gente está namorando, a gente faz tantas coisas, né? Então é importante a gente reconquistar de novo, né? Eu lembro quando a gente morava em Novo Hamburgo, morava no centro, eu ia a pé todos os dias esperar o Roberto chegar no trem, e esse caminho era uns 15 minutos. E eu ia que nem uma adolescente pulando feliz da vida que eu ia encontrar ele, e a gente voltava de mãozinha dada. Então, sempre os membros passavam pela gente, buzinando, e a gente sempre estava caminhando de mão dada. Porque, às vezes, ele trazia peso do trabalho dele, e principalmente da estaca que ele não pode comentar, mas que eu estou vendo que ele está sofrendo. Então, vamos dar uma voltinha, vamos dar uma caminhada, e aquela caminhada era o que aliviava ele, é o que trazia, sabe? E ele sempre dizia, eu vou correndo para casa, porque é tão bom chegar em casa. Né? A gente receber ele feliz. Né? Os meus filhos estão com 18 e 23. Esses dias, a gente tinha um hábito, né? Quando o pai chegou, vamos se esconder, todo mundo sai correndo se esconder. E esses dias, tu vê, adultos, né? Todo mundo saiu correndo, vamos se esconder para o pai procurar a gente, né? Então, são coisas assim, parecem bobas, mas que traz alegria, rejuvenesce, sabe, o relacionamento. Como é bom ele chegar exausto e chegar bem recebido em casa, saber, poxa, eu sou amado, eu sou esperado, né? Então, são pequenas coisinhas que a gente não tem que considerar como coisas bobas, mas como coisas que vão trazer mais fortalecimento para esse relacionamento, né? Eu lembro quando eu estava na entrevista para casar, né, para começar o tempo, meu presidente Taka falou isso que vocês falaram, ele falou, uma coisa que vocês nunca podem deixar de fazer é um date, uma vez por semana, então é uma saída, né, com o casal ou alguma coisa, porque isso fortalece, e eu vejo, eu moro mais ou menos perto dos sogros da minha irmã, e eles fazem rigorosamente toda semana eles vão, não tem o que tranque eles, sabe? E eu fico assim, nossa, como eles. Antes de eu casar, eu falava, nossa, como eles são, né, fiéis àquilo, por que eles são tão fiéis àquilo, né? Porque às vezes tu pensa, hoje eu não vou, né? Hoje tô cansado, alguma coisa assim. E eles às vezes vão comer um hambúrguer, sabe? É uma coisa simples, não é nada sofisticado, não é uma ópera, né? É uma coisa simples, né? Comer um sorvete, né? E eu vejo o relacionamento deles, assim, é um exemplo para mim. Eles são super...
são muito, muito unidos, muito uma família muito unida, e o casal em si sabe? Então, para mim, isso é uma regra de ouro, que o André Roberto falou, é uma regra de ouro, né? A gente não pode deixar de lado nossos maridos, né? Nossas esposas, né? Nem pelos filhos, né? Ainda mais eu que tenho 4 bebês, praticamente. Então, às vezes é difícil, eu sei, né? É muito difícil, mas eu acredito nos conselhos dos líderes da igreja, sabe? Eu acredito que a gente vê aqui o profeta fazendo isso com a esposa dele, né? Os apóstolos fazem, né? E aí tu pensa assim, poxa, eles já são casados há 50 anos eles estão fazendo, saindo, né? Puxa, já faz muito tempo, né? Mas eu me lembro sempre do que o Bernard falou, né? Que nem o Roberto falou. A gente não vai achar mudança, né? Quando a gente ir para o mundo, né? Sair desse... Quando vir a segunda vinda, porque a gente vai estar tão acostumado que só vai ser transpassar, né? O que a gente faz aqui, a gente vai continuar fazendo, não vai ter uma diferença. E a gente vai saber, a gente não precisa nem, talvez, ser julgado, a gente vai saber o que a gente fez, né? E todo mundo vai saber, né? Não precisa ninguém ficar apontando, porque eu mesmo tenho o meu sentimento, né? Então, eu sei que o Roberto teve também experiências, né, na minha cidade, lá em Porto Alegre, né, na secretaria, com dependentes, né, com pessoas que são... e o que tu observou? Tu observou que muitas das instituições familiares é por causa de dependências, influencia na dependências, tanto psicológicas quanto, né, de químicos específicos, drogas, né? O que tu pode nos contar das tuas experiências lá na cidade de Porto Alegre? Então, essa semana eu tive, na verdade, uma consulta com um dos funcionários que eu sou responsável. E foi exatamente por questões muito parecidas com dependência. É que hoje nós estamos vivendo numa realidade... A pandemia está forçando a humanidade a um ponto, assim, além daquilo que já se viu. Eu nunca vi tantos problemas de depressão e ansiedade, nunca. A pessoa vem para tratar de um problema no dedo do pé, e daí a consulta é uma consulta de saúde mental. Ponto. Só para terem uma ideia. Então, o que trabalhar com dependência e utilizar muito a abordagem cognitivo-comportamental me ajudou e tem ajudado, e eu tenho percebido hoje também em relacionamentos, é que a gente muitas vezes vela aquilo que deveria ser falado claramente. Eu tenho uma abordagem muito pessoal minha, profissional. Eu sempre fui assim, nunca gostei de ficar maquiando condição clínica para paciente nenhum, sempre gostei de planejar com o paciente aquilo que precisaria ser feito, de uma forma muito clara. Eu me lembro de uma experiência muito, muito assim, marcante, que foi um divisor de águas na minha vida, que foi nos Estados Unidos. Eu trabalhava numa clínica geriátrica muito famosa em Utah, em Orem, e uma paciente de 95 anos teve uma vida maravilhosa. Pensa uma vida, assim, repleta de realizações. E ela chegou para o médico dela e ela estava com alterações nos exames laboratoriais normais, né? Uma pessoa de 95 anos vai ter. E o médico dela disse assim, olha, a senhora é normal, a senhora está velha, não tem mais muito o que fazer, por que a senhora quer se preocupar com isso? E ela disse, mas eu tenho que então entregar as coisas. Ele disse, olha, a senhora não tem muito para fazer mais, sabe? A senhora está velha. E ela chegou para mim e me perguntou de noite, ela disse, tu acha mesmo que eu estou velha, que eu tenho que me entregar? Aí eu perguntei para ela, tu acha que tu está velha, que tu tem que te entregar? Ela disse, não, então tu não tem que te entregar, procura outro médico. Então, isso é uma coisa que a gente às vezes percebe nos relacionamentos. Tanto de dependência química como dependência qual que for, qualquer tipo de dependência, qualquer tipo de alteração, às vezes, psicológica que venha a ter. Eu preciso abordar, eu não posso me esconder. Ah, mas eu não entendo nada, eu não sou profissional. Senta junto e conversa. No relacionamento, um dos grandes problemas que a gente vela. Ah, eu sei que ele tem problema, eu sei que ela tem problema, mas eu não vou falar porque eu não sei como falar. Gente, se tu não falar, alguém vai falar. E talvez essa pessoa vai influenciar para o mal. Então, a melhor pessoa que tem, a gente conversa muito isso com nossos filhos, a melhor pessoa que tem é o teu cônjuge ou os teus pais.
Eu disse, se teus pais falarem uma coisa que parece dura, pode ter certeza que eles falaram por amor. Se o teu cônjuge te corrigir, ele te corrigiu por amor. Porque quando ele parar de te amar, ele não te corrige mais. Então, isso a gente percebe muito. Então, o que tem uma lição que eu tenho aprendido muito claramente, que eu acredito que se aplica muito no relacionamento? Conversem. Conversem muito. E a minha dica aí de experiência pessoal como cônjuge é que quando houver no relacionamento situações onde o teu cônjuge te passa uma situação que tu não consegue resolver, não te preocupa. Não te preocupa, nós não somos obrigados a sermos psicólogos, psiquiatras, médicos, terapeutas. Não somos. Nós somos o cônjuge. Uma pessoa que tem as fragilidades, ninguém precisa de diploma para se casar. E eu aprendi isso a duras penas, infelizmente. Eu tinha 10 anos de casado quando caiu a ficha e demorou mais o quê? Eu acho que mais alguns anos, eu não sei quantos, para que a ficha passasse por todo o processo. Ela caiu, mas não passou ainda. Que era entender que quando nós tínhamos alguma coisa para conversar no relacionamento, a Andréia não estava pedindo uma solução, e eu sempre queria dar uma solução completa. E não era uma solução que ela precisava de alguém para ouvir. E eu tive que aprender a ser um ouvinte. E aprender a ser um paciente ouvinte, porque eu não sou paciente para ouvir. Eu sou muito treinado profissionalmente ao ouvir algo, já construir um diagnóstico e já construir um plano de tratamento. Só que no relacionamento a gente tem que ouvir e não ouvir para diagnóstico, a gente tem que ouvir, para ser um ouvido amoroso. E junto, talvez, dizer, eu não sei como fazer, nós vamos ter que orar juntos, vamos ter que chorar juntos. Aprendi a chorar, eu não sabia chorar. Eu tinha vergonha de chorar, eu aprendi a chorar junto com a minha esposa. E a gente tem aprendido isso junto muitas vezes. Recentemente a gente estava conversando, eu falei com esse colaborador, eu disse, aprende e entende que tu não tem que saber tudo, que tu só tem que ser o ouvido. Muitos relacionamentos terminam porque não existe essa audição, não existe essa comunicação. Muitos relacionamentos se perdem porque, ao invés de eu buscar no meu cônjuge a pessoa que vai me ouvir, com quem eu vou conversar, eu busco numa outra pessoa, que talvez me direcione para outras coisas, que cabe talvez me direcionando para uma outra pessoa, que é quem eu talvez vou colocar no lugar do meu cônjuge. Então, o relacionamento, ele implica isso. Eu sempre gostei de usar muito a escritura que está em Gênesis 2:26, quando eu entrevistava casais para o casamento, para o selamento. Eu sempre disse, tornar-se uma só carne. E eu perguntava, provocava, o que significa isso? E daí vinha tudo que era tipo de resposta. Eu disse, tornar uma só carne é bem simples. Quando você sentir a mesma dor ou mais intensa no teu corpo, no teu espírito, na tua alma, do que ela sente quando ela machuca uma parte do corpo, você se tornar uma só carne. Porque tornar-se uma só carne significa eu e a minha esposa nos preocuparmos e cuidarmos tanto um do outro, que o meu sofrimento, ele é importante para ela como se fosse o sofrimento dela mesmo. E o sofrimento da Andréia é importante para mim como se fosse o meu próprio sofrimento. E assim como eu me jogo de joelhos para clamar ao Senhor, pedir, Senhor, por favor, me ajuda, porque eu estou passando por essa dificuldade, eu vou me jogar de joelhos por ela com a mesma ou com maior intensidade. Isso é se tornar uma só carne. E isso é o que muitas vezes nós não temos em relacionamentos, e por isso que a gente tem um rompimento. E o que isso tem a ver com a dependência?